aula passada a gente falou sobre transformada de Laplace, a gente viu a definição, a gente viu algumas propriedades também. Hoje a gente vai falar da transformada de Laplace inversa. Bom, então o que a gente fez lá na transformada de Laplace? A partir de uma função, que era uma função na variável t, a gente obteve outra na variável s, aplicando a definição da transformada, que no caso, só para a gente recordar, então a gente tinha lá uma função na variável t, a transformada de Laplace dessa função, a gente viu que é uma integral indefinida, no caso vai de 0 até infinito. Aí no integrando a gente coloca exponencial de menos s vezes t, multiplicado por essa função. E resolvendo essa integral, a gente chega numa função na variável s, tais que a nossa integral seja convergente. Tá? Então, apenas esses valores que a gente considera, os valores onde existe a convergência da integral. Transformada inversa é fazer o caminho inverso. A gente vai partir dessa função e chegar na função f de t. Tá? Então, a gente vai fazer o caminho inverso na aula de hoje. Bom, então, aqui eu considerando duas funções, f1 e f2, que foram as duas primeiras funções que a gente trabalhou lá na transformada de Laplace. No caso, a função constante igual a 1 e a função exponencial de b vezes t, onde b é uma constante real. E a gente calculou as transformadas dessas duas funções. Então, a gente viu que a transformada da função constante igual a 1 é 1 sobre s, e no caso o s tem que ser um valor positivo, a gente consegue a convergência para esses valores positivos apenas. E a transformada da função exponencial é 1 sobre s menos b, onde esse s assume valores maiores do que b. Tá? Então, para ter a convergência, a gente precisa desse intervalo aqui para s. A transformada inversa vai ser denotada por um L a menos 1. Tá? Então, a gente pode pensar numa operação inversa mesmo ao que a gente fez para transformada. E como eu disse para vocês, a gente vai sair de uma função na variável s e chegar numa função na variável t. A gente vai fazer o caminho inverso. Então, por exemplo, se eu for calcular a transformada inversa dessa função 1 sobre s, tá? Então a gente usa essa notação aqui, L é menos 1 de 1 sobre s. Então, isso é igual à função constante igual a 1. Tá? Então, isso é igual a 1. E a transformada inversa dessa função aqui, 1 sobre s menos b, é a nossa função f2, que é a exponencial de b vezes t. Tá? Então, é isso. A gente vai fazer o caminho inverso ao que a gente fez para calcular a transformada. Bom, e, novamente, a gente utiliza aquela tabela que eu falei para vocês, que está lá no apêndice do nosso livro-texto, para poder fazer esse caminho contrário, esse caminho inverso. A gente vai acabar utilizando a tabela, ao invés de deduzir todas as funções. Bom, essa transformada inversa também é um operador linear. A gente viu que a transformada de Laplace é linear, a gente consegue separar a soma e se tem uma constante, no caso, multiplicando a função, a gente consegue tirar essa constante para fora do operador. Para a transformada inversa também valem essas duas propriedades. Então, se eu tiver a soma de duas funções, f1 e f2, eu consigo separar nas inversas de f1 e f2. E se eu tenho uma constante c multiplicando a função f, eu consigo tirar essa constante para fora da inversa. Então, valem também essas propriedades para a transformada inversa. Isso vai ser interessante no seguinte sentido. Vamos supor que a gente tenha essa função aqui, que é a combinação de duas funções conhecidas. Tá? Então, usando essas propriedades de linearidade, a gente consegue chegar na transformada inversa para essa função. Nesse caso, a gente faz o seguinte, olha.
Então, primeiro a gente aplica essa propriedade da soma, a gente consegue separar em duas transformadas inversas. Então, a gente fica com L a menos 1 de 3 sobre S, somado com L a menos 1 de menos 7 sobre 4 menos S. Bom, aí então a gente pode utilizar essa segunda propriedade que está relacionada à multiplicação por constante. Então, para essa primeira transformada inversa, a gente pode pegar esse 3, tirar ele para fora do operador. Então, a gente fica com 3 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. E aqui para o segundo termo, eu posso tirar o menos 7 para fora. Então, eu fico com menos 7 multiplicando a inversa de 1 sobre... Ah, só um detalhe, aqui está invertido, né? Porque a gente conhece... Vamos lá, a gente conhece a transformada de exponencial de b vezes t, e a gente sabe que isso é 1 sobre s menos b. Então, observem que aqui está invertido. Eu estou com a constante menos a variável s. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter primeiro esses elementos. Então, quando a gente inverte, eu tenho que trocar o sinal. Então, junto com esse menos aqui, acaba ficando mais. Então, vai ficar 7 sobre s menos 4. Tá? Então, eu inverti e multipliquei por menos. E junto com esse menos, acabou virando mais. Então, aqui no fundo é um 7, e aqui dentro vai ficar 1 sobre S menos 4. Tá? Então, aqui é positivo. Bom, então é isso. E a gente acabou de deduzir as transformadas inversas dessas duas funções. No caso dessa, a gente sabe que a função constante é igual a 1. Então, isso acaba sendo 3 vezes 1. E essa daqui é a inversa da exponencial. No caso, o b aqui vale 4. Esse aqui está fazendo o papel do b. Então, a inversa vai ser a exponencial de 4 vezes t. Tá? Então, portanto, a gente chega na função 3 mais 7 vezes exponencial de 4t. Tá? Então, observem que a gente saiu de uma função na variável s, chegou numa função na variável t. Os próximos exemplos que eu separei para vocês, eles são um pouquinho mais elaborados, e a gente vai precisar utilizar a tabela que está no livro, e eu vou compartilhar com vocês essa tabela. A gente vai começar por essas duas inversas. Então, essa primeira é 2 sobre s ao cubo, e a segunda é a função 6 sobre s mais 2 elevado a 4. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olhar para a tabela e tentar identificar funções parecidas com essa. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Nessa primeira coluna, a gente tem as funções f de t, né? Então, todas na variável t. E na segunda, são as transformadas dessas funções. Então, aqui são as integrais lá infinitas que envolvem essas funções que estão na primeira coluna. Então, como resultado, a gente tem essa segunda coluna. Olha, então, vamos pegar esse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, que é a transformada inversa de 2 sobre s ao cubo. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para a segunda coluna dessa tabela e tentar identificar um termo que tem essa forma. 2 sobre s ao cubo. Sabe que se a gente toma o n igual a 2 naquela expressão, a gente acaba ficando com 2 fatorial, e 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1. E aqui embaixo eu vou ficar com s ao cubo. Então, é exatamente a expressão que a gente tem. Aí, o que a gente faz? A gente olha a função correspondente na primeira coluna. A função correspondente é um t elevado a n. Portanto, a nossa inversa vai ser t elevado a 2. Tá? Então, vou escrever aqui na frente.
é um t ao quadrado. Eu vou colocar aqui esse 3 para vocês lembrarem que eu estou usando a terceira linha da nossa tabela. Tá? Para poder identificar a transformada inversa dessa função, 2 sobre s ao cubo. Bom, e no caso do segundo exemplo? Né? No segundo exemplo, a gente tem a função 6 dividido por s mais 2 à quarta. Então, aí, eu vou ter que descer aqui um pouquinho. Pessoal, analisando esses termos, vocês conseguem identificar para mim em qual expressão se encaixa essa nossa função? 6 sobre s mais 2 elevado a 4. Observem que no 17, a gente tem um n fatorial dividido por s menos a elevado a n mais 1. N igual a 3 e o a é menos 2. Bom, então fazendo isso, a gente vai ficar com 3 fatorial, que é exatamente 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, isso é 6. E aqui embaixo eu vou ficar com s menos menos 2, então dá s mais 2, elevado a 3 mais 1, que é 4. Então, eu vou ter justamente essa expressão que está aqui. E pegando o correspondente, né? O correspondente ali na primeira coluna é um t elevado a n vezes exponencial de a vezes t. Então, nesse caso, eu fico com t elevado ao cubo, né? Que o nosso n é 3, multiplicado por exponencial de menos 2, né? Que é o nosso a, vezes t. Tá? Então, são essas expressões que a gente obteve, né, olhando diretamente na tabela, né, a gente conseguiu identificar. E então é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que olhar na tabela, no caso, na segunda coluna, né, quando a gente estiver trabalhando com a transformada inversa, localizar a expressão parecida com o que a gente quer, e em seguida a gente olha a correspondente na primeira coluna, né, e essa vai ser a nossa função f de t. Bom, tem mais alguns exemplos que eu separei para vocês. Olha, no caso dessa função, observem que ela é análoga a essa anterior. Eu tenho o mesmo denominador, que é o s mais 2 elevado a 4. Entretanto, aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um 5. Essa função não se encaixa diretamente naquela transformada que a gente considerou. Né? Deixa eu voltar lá. Olha, então, não se encaixa, né, diretamente nessa expressão que a gente tem aqui da linha 17. E se vocês olharem as outras, as demais que a gente tem aqui, vocês vão ver que não se encaixa nenhuma outra. Então, a gente vai ter que fazer alguma manobra aí, matemática, para tentar utilizar essa mesma expressão da linha 17. Para a gente usar essa expressão, a gente precisa tomar o a igual a menos 2, né? Porque aqui aparece o mais 2 somando. E aqui, como meu expoente é 4, consequentemente, meu n vai ter que ser igual a 3, né? Porque ali aparece um n mais 1. Bom, mas aqui deveria aparecer o n fatorial, que é o 6, mas está aparecendo o 5. Nesse caso, a gente vai pegar essa expressão que a gente tem, né? O 5 sobre s mais 2 à quarta, e multiplicar pelo valor que a gente quer que apareça. Então, é isso. Eu vou multiplicar e dividir por 3 fatorial, né? Então, eu estou multiplicando por 1. Isso não altera o meu termo inicial. Então, agora eu utilizo a propriedade de linearidade e retiro esse 5 sobre 3 fatorial para fora do meu operador. Então, 5 sobre 3 fatorial. E eu mantenho lá dentro o restante, né? Então, no caso, é esse 3 fatorial aqui que sobrou no numerador. E no denominador é o s mais 2 elevado a 4. Então, olha, dessa forma eu consigo utilizar a tabela, né? Porque esse valor eu já conheço, né? Foi exatamente o que a gente calculou aqui no exercício anterior, né? Nesse item 2. Tá? Então, aquela transformada vai ser esse t ao cubo vezes exponencial de menos 2t.
T ao cubo exponencial de menos 2t. E a gente multiplica, então, por essa constante. Então, é 5 sobre 3 fatorial, que no caso é 6. Tá? Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. Bom, eu vou passar para vocês um último caso. E nesse caso, a gente vai ter que aplicar um método que a gente aprende lá no cálculo, que é o método de frações parciais. Se vocês olharem a tabela, vocês vão ver que não tem nenhuma expressão que tem como denominador uma função de segundo grau nesse formato, né? No caso, a gente tem um s ao quadrado mais s menos a constante 2. Então, se vocês analisarem cada um deles, vocês vão ver que não tem nenhum nesse formato. Entretanto, a gente tem funções desse tipo aqui, ó. Olha na linha 11. Tá vendo? Tem essa constante aqui, 1 sobre s menos a. Então, qual que é a ideia nesse exemplo 4? A gente vai utilizar esse método de frações parciais, escrever essa fração como a soma de duas frações. Uma vai envolver s menos 1, né, sendo 1 uma das raízes, e a outra vai envolver o s mais 2. Então, a gente vai conseguir separar na soma de duas e utilizar essa transformada aqui que está na linha 11. Tá? Então, o primeiro passo é escrever aquela expressão na soma de duas que tenham esse formato aqui. Então, vou pegar o 3 sobre s ao quadrado mais s menos 2. Então, se a gente resolve essa expressão, né, faz ela igual a zero, a gente vai chegar nesses dois valores aqui. S igual a 1 e S igual a menos 2. Tá? Então, essas são as raízes. Portanto, eu vou reescrever essa fração como sendo a seguinte soma. Tá? Então, aqui eu coloco uma constante A, divido por S menos 1, e somo com uma constante B sobre S menos a segunda raiz, que é menos 2. Então, vai ficar S menos menos 2, né, dá S mais 2. Tá? Então, eu vou reescrever essa expressão inicial como a soma dessas duas frações, envolvendo as raízes dessa minha função aqui, s ao quadrado mais s menos 2. Bom, para a gente resolver isso, né, qual que é o próximo passo? A gente vai fazer a soma dessas duas frações. Multiplica um pelo outro, s menos 1 vezes s mais 2, né, e faz a soma das frações. Quando eu pego isso e divido por s menos 1, sobra o s mais 2, e esse s mais 2 a gente multiplica por a. Então, vai ficar a vezes s mais 2, mais... Agora eu pego esse termo, divido por s mais 2, sobra o s menos 1. Então, esse s menos 1 a gente multiplica por b. No próximo passo, eu vou desenvolver essas contas, s ao quadrado mais s menos 2. Né? Quando a gente faz o produto, a gente chega na expressão. E para finalizar, eu vou separar os termos que estão multiplicando a variável s, né? No caso, é esse a vezes s e o b vezes s. Eu vou escrever assim, olha, a mais b vezes s. E vou pegar os termos constantes, que são o 2a e o menos b. Isso dividido por s ao quadrado mais s menos 2. Bom, e para finalizar, a gente compara essa fração com essa fração aqui. Então, observe, o denominador é o mesmo. Então, para que eu tenha a igualdade, essa constante 3 deve ser igual a essa expressão que eu obtive aqui. Como aqui eu não tenho nenhum termo multiplicando s, né, eu tenho apenas a constante 3, então, para que eu tenha essa identidade, isso tem que ser zero, tá? Então, eu vou tomar essa constante a mais b como sendo zero, e 2a menos b a gente toma como sendo a constante 3. Tá? Então, dessa forma, a gente tem um sistema. Então, a mais b é igual a zero, e 2a menos b é igual a 3.
E resolvendo esse sistema, a gente chega nos valores dessas constantes A e B. Bom, nesse caso, a gente vai chegar no valor 1 positivo, né, para A. A vai ser igual a 1. E o B vai ser igual a menos 1. Bom, tendo esses valores, a gente volta aqui na expressão e faz as substituições. Tá? Então, eu posso reescrever a minha expressão inicial como sendo A sobre S menos 1, né? E o A vale 1. Então, vai ser 1 sobre S menos 1, somado com B sobre S mais 2. E o B, no caso, vale menos 1. E agora eu utilizo a propriedade de linearidade do operador L-1. Então, eu posso quebrar isso daqui numa soma. Então, vou ficar com uma inversa de 1 sobre S menos 1. Esse sinal de menos já vou tirar para fora, então vai ficar menos L a menos 1 de 1 sobre S mais 2. Agora, eu volto na tabela, né, para olhar quais são as funções correspondentes a essas duas aqui que a gente acabou de obter. Então, deixa eu voltar lá. Então, olhem aqui para a nossa linha 11, 1 sobre S menos 1. Então, no caso, o A aqui vale 1. Então, é a exponencial de t. Tá? Então, primeira expressão aqui, tomando A igual a 1, a gente tem exponencial de t. A segunda é 1 sobre S mais 2. Então, a correspondente vai ser exponencial de menos 2 vezes t. Tá? Então, dessa forma, a gente chega nessa função aqui, que é uma função na variável t. Essa é a inversa dessa expressão que foi dada inicialmente.